Olá pessoas, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Love Stories. Pra você que não me conhece, meu nome é Tatiane e no vídeo de hoje a gente vai falar o quê? Vai falar um pouco sobre a história do Agenor e da Belezinha, que vai ser o próximo casal aqui do canal. Então, roda a vinheta e vamos começar. A história do Agenor e da Belezinha é da novela Aquele Beijo, que foi exibida em 2012 e foi interpretado pelo Fiuk como Agenor e a Belezinha pela Bruna Marquezine. Porém, eles não eram o casal principal da novela. Na verdade, no começo, assim, eles nem tinham muitas cenas juntos, mas eu acho que na época o pessoal começou a gostar mais e eles começaram a colocar mais cenas deles. Eu não sei falar certo, mas eu sei que, tipo, pra mim tirar a primeira parte da história, eu fiz mais de 35 capítulos pra vocês terem uma noção. E a história deles, assim, ela parece ser uma história bonita, de contos de fadas, mas ela não é bem assim. Por quê? Porque a Belezinha, ela foi treinada sempre pra ser Miss pela mãe dela, a íntima. Só que o que acontece? Desde o começo, ela foi apaixonada pelo Agenor. E a Belezinha tinha apenas, na época, 16 anos. E o Agenor nunca falou, assim, tipo, a idade certa dele. Mas eu acho que indica ali em torno dos 18, 19 anos, porque fala que ele é maior de idade. E ele, aproveitando sempre da ingenuidade dela, ele se aproveitava, fazendo juras de amor e ela caindo, porém ele nunca cumpria com o que ele prometia. Como, por exemplo, ele sempre combinava de ir em um encontro com ela e ele furava. Ele sempre deixava ela para ir atrás da Brigitte e, tipo, dá muita raiva dele e da Brigitte. Tanto que, assim, não tem como você não gostar dela com o Orlandinho. Porque o Orlandinho, ele sempre foi apaixonado por ela, mas é aquele tipo nerd de ocrão, sabe? Que ela não dá muita liga. Porém, com o passar do tempo, ela vai vendo as qualidades dele e ela vai, tipo, meio que se encantando. Só que no meio dessa história toda também parece quem? O Renato. E o Renato, assim, tão belezinha, ela fica mexida meio que com o Orlandinho e o Renato, só que o grande amor da vida dela mesmo é o Agenor. Só que o que acontece? No capítulo ali entre o 44 e o 46, tem uma festa no qual a Belezinha vai com as amigas dela, mais o Renato e o Orlandinho, e o Agenor, ele vai contratado como acompanhante da aniversariante, porque tem uma parte que ele começa a trabalhar como ajudante, como acompanhante. E nessa festa, que a Belezinha tá, ele também tá, então ela se depara com ele como sendo namorado da aniversariante, só que ela sabe que é mentira. Só que ela fica muito puta. E ela briga muito com ele e nisso ela começa a beber. Por que eu tô falando dessa parte? Porque é uma parte que não vai ter na história. Porque simplesmente não temos o capítulo 46 disponível para achar. E o único capítulo que eu achei, ele estava sem áudio, então não faria muito sentido eu colocar ele aqui. Então vocês vão perceber, isso é pela parte... ou é a parte 2 ou é a parte 3 da história deles. Vocês vão ver que vai ter um corte, que eles estão nessa festa, no qual ela vê o Agenor e logo depois já corta pra cena seguinte. Então, já tô fazendo aqui, vou tentando explicar essa situação. Quando corta, a Belezinha, nessa festa, ela bebeu muito e o Orlandinho levou ela embora. Só que no que o Orlandinho foi embora, quem que vai no quarto dela? O Agenor. E ali, eu não entendi direito se ele tava meio bêbado também, só sei que ela tava completamente bêbada. E eles acabam ali transando. Só que também não existe essa cena. Não tem a cena deles transando pela primeira vez. Tanto que mesmo que tivesse sem áudio, eu iria colocar na história. Por quê? Porque aí eu colocava uma música de fundo pra gente entender mais ou menos. Só que não existe a cena deles transando. Corta logo pro dia seguinte, que é quando aconteceu o que tinha que ter acontecido, mas que não pode ter acontecido naquele momento. Dá pra entender? Aí, passado um tempo, ela começou a perceber que o Agenor não era aquele príncipe que ela achava. Na verdade, ele era muito cafajeste, muito galinha, e que ele a tratava, assim, como um brinquedinho na mão dele. Sempre que ele estalasse os dedos, ela estava lá. E ela começou a perceber isso. E ela deu um chega pra lá, ela deu um basta. Só que nisso que ela deu um basta, um chega pra lá nele, que ela deixou de gostar dele, quem começou a gostar dela foi o Agenor. Então, é uma confusão. E ela começa a olhar o Orlandinho com outros olhos. Porém, no meio de tudo isso, ela se descobre grávida de uma noite que ela bebeu e não se lembra do que ela fez. Então, ela vai lá e casa com a Agenor. Porque a mãe dela é muito filha da
mãe. Ela fica totalmente contra a Belezinha, ela expulsa a Belezinha da casa falando que ela tem que casar com a Agenor porque ela não quer mais a filha grávida na casa. E o pai dela era muito omisso, assim, tipo, dizia amém pra tudo que a mulher fazia. E nisso, então, Belezinha, ela vai e se casa com o Agenor. No que ela se casa, ela muda totalmente. Já aquela menina alegre, sorridente, ela deixa de ser e ela fica totalmente frustrada. 16 anos, casada. Só que acontece a fatalidade do quê? Dela perder a criança. E aí a Belezinha, ela muda totalmente. Ela muda. Ela... caceta. Ela muda completamente. Ela muda com a Agenor. Ela dá um rumo novo pra vida dela. Ali, claro, sempre no meio dos desfiles. E aí que começa a virada da vida da Belezinha. E é isso que vocês vão acompanhar. Então foi mais ou menos uma introdução aqui. Essa parte, assim, da vida dela começa lá pela parte 4, eu acho. Parte 3, parte 4. Então vai ser bem legal. Tanto que vocês vão ver aí, eu procurei deixar mais cenas dela com a Agenor. Porém, tem muitas cenas dela, porque não tem como você não focar. E porque eu não foquei tanto nas cenas do Agenor, porque ele sempre estava acompanhado da Brigitte ou fazendo alguma cagada. Então eu não coloquei muito, porque a gente vai pegando um pouco de ranço da pessoa. Tanto que eu comecei a ver aqui, eu fui ver no Google se realmente eles estavam juntos, porque eu lembrava que eles estavam juntos, enfim, mas eu não lembrava da parte que ela perdia a criança. Enfim. E é isso. Eu espero que vocês gostem. Essa história logo entra no canal. Eu não sei, eu tenho uma parte pronta já de quase 40 minutos. Se vocês quiserem, eu posto lá na página do Facebook pra vocês começarem a acompanhar e depois eu começo a postar aqui. Então é isso. Me falem se vocês querem que eu comece a postar lá e depois poste aqui. Enfim, ou se vocês preferem que eu poste aqui, diretamente. Então é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. E vai estar aqui o link aqui embaixo pra vocês acessarem a página do Facebook. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau.